Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esses são os nossos destaques. TCE julga as contas do Legislativo de São Félix do Araguaia e Nova Monte Verde. As duas contas estão regulares. E ainda, os balanços das prefeituras de Vera e Comisa também foram julgados. É o TCE Notícias desta quarta-feira, dia 4 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Contas do Legislativo de São Félix do Araguaia estão regulares, mas a atual gestão vai ter de cumprir algumas determinações. Isso porque o balanço de 2009 da Câmara de São Félix do Araguaia, gestão do então vereador presidente Cristiano dos Santos Milhomem, apresentou o equilíbrio financeiro, respeitando os limites constitucionais e legais determinados ao Legislativo Municipal. Com um orçamento de R$ 737 mil, o Legislativo Municipal apresentou uma economia superior a R$ 1.700. Os subsídios dos vereadores, por exemplo, correspondeu a 20,19% do subsídio dos deputados estaduais, que é de R$ 12.300, o que está de acordo com o limite de 30% determinado na Constituição Federal para municípios com até 10.500 habitantes. Outro ponto positivo foi o fato da Câmara de São Félix do Araguaia ter encerrado o exercício de 2009 com saldo financeiro, além de ter quitado todas as despesas referentes ao período. No entanto, como a Câmara apresentou falhas como a não implantação do sistema de controle interno, o relator conselheiro Campos Neto votou pela regularidade do balanço e fez determinações. Sejam aplicadas a esses gestores as seguintes sanções: restituições aos cofres públicos municipais, no valor correspondente de 13 UPFs, e multa no valor de 20 UPFs em fase da prática de irregularidades remanescentes. Outro processo também julgado durante a sessão foi da Câmara de Vereadores de Cláudia. O balanço foi considerado regular, mas com recomendações. O presidente do Legislativo, Antônio Roberto Dalmaso, foi multado em R$ 640. A íntegra do processo você confere no portal do TCE. TCE julga as contas de gestão da Prefeitura de Vera. Confira agora qual foi a decisão para esse processo. As contas de gestão de 2009 da Prefeitura de Vera, sob responsabilidade do prefeito Moacir Luiz Giacomelli, foram consideradas regulares, com determinações legais e multa. Isso porque, de acordo com o balanço apresentado ao TCE, a Prefeitura investiu quase R$ 3 milhões no desenvolvimento e manutenção do ensino, o que corresponde a 31,6% da receita base do município, assegurando desta forma o percentual mínimo de 25%. Durante o exercício, o Executivo Municipal investiu 22,15% das verbas disponíveis em ações e serviços públicos de saúde, porcentagem que representa R$ 2.100.000. Apesar do equilíbrio na aplicação dos recursos públicos, o balancete apresentou algumas impropriedades, como realizar despesas sem observar a lei de licitação, remessa com atraso dos informes do sistema Aplique e deficiência no sistema de controle interno. Por causa das falhas identificadas, apesar de não terem gerado dano aos cofres públicos, o relator do processo, o conselheiro Humberto Bozaipo, que na sessão teve o voto lido pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira, aplicou multa de R$ 3.200 ao ex-prefeito. Determina ainda o atuado gestor que cumpra o envio dos balancetes dentro do prazo, aperfeiçoe o sistema de controle interno ou observe as leis de licitação. Recomenda ainda alertar que a reincidência nas falhas pode ensejar a irregularidade de suas contas. A Câmara de Vereadores de Nova Monte Verde também teve o processo julgado. As contas de 2009 do Legislativo de Nova Monte Verde, sob a gestão do presidente Otoniel dos Santos, foram julgadas regulares, mas com recomendações. A análise do processo foi feita pela 4ª Relatoria, cujo titular é o conselheiro Humberto Bozaipo. Segundo o relatório elaborado pela equipe técnica, a Câmara de Nova Monte Verde gastou menos do que lhe foi passado pelo Executivo Municipal. Com uma receita de R$ 602 mil,
A despesa foi de R$ 600 mil. Informações que contribuíram para que o relator, conselheiro Humberto Bosaipo, que nesta sessão teve seus votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, votasse pela regularidade das contas, mas com recomendações e determinações. Que sistematize regras claras quanto à prestação de contas das diárias, incluindo nos processos demonstrativos que comprovem os deslocamentos, tais como quilometragem percorrida e autorização de uso de veículo, certificado de participação no evento, notas fiscais, bilhete de passagem, responsabilização pela não apresentação de relatório, etc. E recomendar que implemente seu sistema de controle interno e cumpra os mandamentos desta Corte de Contas. O ex-gestor Otoniel dos Santos ainda foi multado em R$ 4.800, devido a falhas detectadas no sistema de prestação de contas das diárias. A Câmara de Vereadores de Itanhangá também teve as contas de 2009 julgadas na última sessão plenária. Confira a íntegra desse processo no portal do TCE. Contas de gestão da Prefeitura de Colniza são julgadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O processo você confere agora com Angelina Micheleto. Ao avaliar as contas de 2009 da Prefeitura de Colniza, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, identificou que o Executivo de Colniza, cidade localizada a 1.065 quilômetros de Cuiabá, apresentou no ano passado um resultado orçamentário superavitário de aproximadamente R$ 1.300.000, sendo que a receita arrecadada foi de quase 28 milhões e as despesas totalizaram quase 28 milhões de reais. Durante a avaliação das contas, foram identificadas algumas falhas, mas que, no entendimento do relator do processo, não demonstraram má-fé da administração do Executivo. Razão pela qual o relator votou pela regularidade das contas, com recomendações e determinações legais. Uma delas para que a prefeita Neuci Capitani devolva aos cofres públicos R$ 160, em virtude do pagamento de juros e taxas bancárias. A gestora também foi multada em pouco mais de R$ 5 mil devido ao envio com atraso de informações ao sistema Aplique. Recomendar à atual gestora que realize todos os procedimentos descritos nas razões constantes do voto detalhado, a fim de não mais repetir as irregularidades detectadas pela equipe técnica no exercício 2009, sob pena das contas subsequentes, concedâneo na resolução 14 desse tribunal, ficarem suscetíveis de serem julgadas irregulares por essa Corte. Determinar também que cumpra com rigor todas as legislações e princípios que regem a administração pública. Antes de encerrar, uma última informação. Amanhã, quinta-feira, vai ter uma sessão extraordinária. Os julgamentos começam às 2 horas da tarde. Nós ficamos por aqui e nos vemos amanhã. Até lá!